Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Talvez você conheça, é uma história bastante conhecida, a história de Jonas, que é narrada aqui no livro de Jonas, a partir do capítulo 1, versículo 1, quando o Jonas ele recebe uma palavra do Senhor de que ele deveria ir até Nínive, clamar contra aquela cidade, porque a malícia daquela cidade teria subido até Deus. Deus estava insatisfeito com aquela cidade e queria que Jonas fosse lá clamar contra ela. Mas Jonas desobedece ao Senhor. Ele, na verdade, ele vai para Tarsis. E nesse barco em que ele estava indo para Tarsis, ele estaria em meio a uma grande tempestade enviada por Deus, porque Jonas estava ali. Então os homens jogam Jonas no mar e ele vai parar na barriga de um peixe. E nessa barriga desse peixe, ele fica 3 dias e 3 noites. E eu queria falar um pouco a respeito disso, porque me intriga como Jonas ele permaneceu na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites e não morreu. A grande verdade, queridos, é que eu entendo que naquele momento Jonas estava em um processo. Deus estava trabalhando na vida de Jonas através daquele peixe. E talvez você já até entendeu o que eu quero dizer, é que, primeiro, ele não morreu porque o propósito de Deus não era que ele morresse. Era que ele mudasse algo no seu coração, na sua mente. Era que ele entendesse um propósito que Deus tinha para a vida dele e para a vida da cidade, que ele deveria ir até lá. Então, entenda que nem tudo é para a morte. Muitas coisas são para trabalhar na nossa vida. Na verdade, Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. Deus nunca vai querer que nada na nossa vida morra. Na verdade, Ele quer que as coisas estejam alinhadas com a vontade dele, porque é o melhor para a nossa vida. Então, Jonas ali na barriga do peixe, ele tem uma experiência extraordinária. Na verdade, se nós pensarmos, talvez Jonas, ele depois que passou tudo, ele possa até dizer assim, que bom que eu estive na barriga do peixe, porque lá eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Lá eu pude talvez conhecer Deus de perto, talvez abrir o coração de uma outra forma, talvez orar de uma outra forma. Então eu queria te dar um conselho. Talvez você esteja, entre aspas, na barriga de um peixe. Talvez você esteja fugindo, tentando fugir da face de Deus, tentando fugir de uma ordem que Deus deu, tentando fugir do propósito de Deus, tentando fugir da vontade de Deus para a sua vida. E aí você talvez esteja como se fosse na barriga de um peixe, num lugar muito ruim, como Jonas escreve aqui no capítulo 2, quando ele ora. Olha que interessante, fala no capítulo 2, versículo 1, fala que orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E ele descreve ali aqueles momentos de angústia que ele estava passando, né? Clamei ao Senhor, do ventre do inferno eu gritei, lançaste-me no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. E aí ele vai narrando em todo o capítulo 2 ali, tudo aquilo que ele está passando na barriga daquele peixe. Então eu entendo que a gente às vezes fica demais na barriga dos peixes da nossa vida. A gente às vezes mora na barriga do peixe, porque a gente não entende que é preciso sair dali. Mas vejam que Jonas, ele fez essa oração, e no versículo 9 do capítulo 2 ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Assim que Jonas fez essa oração, diz assim, versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E aí Jonas foi então até a cidade de Nínive cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Então, queridos, eu queria dizer para você que é momento de sair da barriga do peixe. É momento de ouvir a voz do Senhor. É momento de dizer, Senhor, eu vou fazer sim aquilo que o Senhor tem me dito para fazer. Eu vou cumprir a tua vontade, porque eu sei que é o melhor para minha vida. Não só com que quando eu cumpro a sua vontade, as coisas do Senhor acontecerão, mas é porque quando a gente cumpre a vontade de Deus para nós, é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Então, se você está numa situação talvez como essa,
difícil, ruim, uma situação estranha, uma situação de angústia, uma situação longe da vontade de Deus para a sua vida, que hoje seja o dia de tomar essa decisão, de fazer uma oração semelhante a essa que Jonas fez, para que Deus possa te tirar dessa situação e você chegar ao propósito que Deus tem para você e para aqueles lugares que Deus vai te enviar, para aquelas pessoas que você vai afetar através da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.